Olá, Estação Hamburgo, aqui direto da Unicinos, em Porto Alegre, 4º Fórum de Economia Circular. É a nossa honra estar presente em mais um grande evento do Simplast RS. Está presente, né, como um grande apoiador, incentivador da discussão em torno da reciclagem, de tudo que a gente pode fazer de bacana. E essa turma aceitou o desafio de estar aqui com a gente hoje, conversando sobre esses assuntos. A gente já viu uma boa parte das palestras que estão acontecendo hoje. O segundo dia, nessa sexta-feira, hoje, meio da tarde desse dia 6 de junho, junto com a gente, presidentes e ex-presidentes, pessoas que fazem a diferença dentro do universo do plástico e que nos explicam: é impossível um mundo sem plástico. O que a gente precisa é ter uma racionalização em torno disso, né? Em como se produz. E a tendência é de duplicação, inclusive, da utilização nos próximos 25 anos. Então, o que a gente faz com tudo isso? Bom, essa é a pauta principal desse 4º Fórum, né? É uma grande honra estar com os senhores aqui. Muito obrigado por nos receberem aqui e aceitar o convite de estar junto com a gente discutindo esse assunto junto da nossa Vale TV e todo o Vale dos Sinos. Junto com a gente aqui, ex-presidente do Simplast RS, hoje na condição de vice-prefeito de Novo Hamburgo, veio exatamente falar sobre o outro lado do balcão, discutindo educação, discutindo o que é novidade também dentro de políticas público-privadas, dentro de educação ambiental, como na cidade de Novo Hamburgo, uma lei recentemente aprovada, com entusiasmo. Conversou sobre isso agora há pouco no painel. Vice-prefeito Gerson Haas, muito boa tarde, que bom estar contigo aqui. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, presidente Alfredo Schmidt. Boa tarde, Cláudio Meneghel, de Caxias do Sul, do Simplas. É uma alegria estar com vocês aqui e falar um pouco sobre o nosso setor industrial, o setor do plástico, um setor tão pujante e tão merecedor no nosso estado e no nosso país. O plástico é algo de extrema importância, não conseguimos viver sem o plástico. O plástico está no nosso dia a dia, iniciando de manhã com escovar os dentes, com a água que nós usamos na pia do banheiro, com a água que vai embora através de canos plásticos. A gente sai de carro, tudo em plástico, e assim é a nossa vida. Então o plástico não tem como ser retirado da nossa vida. Nós precisamos aprender a destinar corretamente, fazer a separação correta, enviar para reciclagem e para que novos produtos sejam produzidos. Já existem legislações nesse sentido, precisamos cada vez começar a usar percentuais maiores de reciclados para que a gente consiga fazer a economia circular fechar e que a gente tenha um meio ambiente mais adequado e melhor. Presidente Simplast RS, Alfredo Schmidt, uma grande honra estar contigo. Muito obrigado por nos receber aqui hoje. Olha, tá bom o som aí? Eu estou muito contente de poder estar aqui entre dois amigos e com um terceiro agora também, tá? Que é o Gerson Haas, meu sempre presidente, tá? E o Cláudio Meneghel, que vai ser o futuro presidente do Simplas, e poder estar aqui para trocar uma ideia de tudo de positivo que existe em relação ao plástico. E eu vou dar uma palhinha inicial do assunto, através de um palestrante que eu trouxe há 2 anos atrás para o 4º Congresso Brasileiro do Plástico, chamado Ron Sazini. Ele disse que o plástico é um material tão maravilhoso, que se ele não existisse, ele teria que ser inventado. Então, o meu ponto de partida começa por aí. Muito bem, aliás, o senhor falou do seu ponto de partida, que é a educação, né? E a partir daí a gente precisa conversar muito sobre isso. Como eu disse na apresentação da qual participei ali, né? A minha vida profissional, ela começou como professor de Química. E por conta disso eu tenho a educação nas veias. E eu acho que a gente tem que dar muito mais atenção para a questão da educação, porque senão tudo que se faz não vai reverter nos resultados que a gente espera. Cláudio Meneghel, do Simplas, da nossa Serra Gaúcha, né? Também trazendo alguns exemplos do que aconteceu ali. Fiquei curioso em saber qual é a tua cidade exatamente.
que tu trouxe um case, inclusive, da tua cidade, né? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Sou de Farroupilha, tenho empresa em Farroupilha, mas o Simplast ele atua em 7 municípios da Serra Gaúcha. Tu falou de um case de desinformação, como é importante a gente conversar e trazer, modificando a visão das pessoas em torno disso. Né? Exatamente como o Alfredo falou, assim, se o plástico não tivesse sido inventado, não existisse, ele teria que ser inventado. Ele foi inventado, o plástico ele é, como falaram, ele é fantástico, ele é o material mais democrático, ele está presente do mais baixo ao mais alto grau de tecnologia. Hoje nós temos o plástico que é tão batido, que é o da sacolinha, e nós temos plástico dentro do corpo humano. Né? Tamanha a abrangência do plástico. O plástico hoje está em tudo. Se ele não está como produto final, ele está como componente. Não tem. Eu fiz um desafio ontem à noite para uma pessoa que estava falando sobre redução do plástico. Eu disse: vamos fazer uma coisa só. Quem fala em redução do plástico, meu desafio está lançado assim, ó. Um dia só sem o plástico na tua vida. Então, é por aí. Vamos fazer essa análise e vamos ver. Impossível, né? Não tem como. Impossível. Presidente Gerson, a gente fala um pouco sobre educação, o painel que antecedeu o teu também já discutiu muito amplamente aí comunicação para que se desmistifique questões importantes em torno disso, mas muito também em torno da educação. E aí tu lembrou dessa lei recentemente aprovada no município de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem uma lei aprovada, onde a gente vai levar a educação ambiental para dentro do currículo escolar das escolas do município. Isso é um dos pilares que a gente defende, ensinar os pequenos, ensinar as crianças. E eu fui questionado há pouco lá pela mediadora, as crianças levam essas informações para casa dos seus pais e querem ensinar os pais. Pai, não joga para fora, pai, não faz isso. E a gente aqui no setor sempre fala, não existe jogar fora. O planeta que nós vivemos é esse, não tem jogar fora. A gente tem que destinar corretamente. E falava há pouco o Cláudio de Caxias, do Farroupilha, a importância do plástico, né? E do dia que a gente não consegue viver sem ele. Se a gente entrar dentro de um hospital e verificar como que são os tratamentos hospitalares, todos os equipamentos são de plástico, porque o plástico ele é leve, ele é durável, ele ainda é o material economicamente mais viável. E tanto a gente fala, o plástico dura 100 anos, dura 200, 500 anos. Quem não quer que dentro das suas casas ou de um prédio que nós estamos aqui, exato, não dure o plástico, exato, dentro da parede por 10, 20 gerações? Porque eu ainda sei, em Novo Hamburgo, na nossa cidade, nós temos canos galvanizados ainda puxando água na Comusa, que já eram da Corsan, e que tem regiões, ontem eu estive numa reunião, onde os caminhões não podem passar, porque senão vai estourar os canos no nosso bairro Hamburgo Velho. E aonde já tem, a troca foi realizada, canos de plástico, agora nós estamos puxando uma nova captação do Rio dos Sinos até a Comusa, os canos serão de plástico, porque eles devem durar 500 anos. Nós queremos que eles durem 500 anos, não durem só 2, 3, 5 anos. É um investimento a longo prazo. Então, o plástico é barato, o plástico é durável, o plástico tem resistência. O plástico tem todas as características necessárias para uma boa convivência com a sociedade. Porém, a sociedade tem que saber também, e nós precisamos saber disso, nós precisamos destinar corretamente. Só mandar para reciclagem. E a indústria, os recicladores sabem o que precisa ser feito com esse plástico. Mandar para uma nova indústria e fazer um novo produto que de novo vai ter uma boa durabilidade, uma boa existência e uma boa convivência com nós todos. Esta convergência nós precisamos ter entre poder público, iniciativa privada, sociedade, todos na mesma convergência para que isso se perfectibilize realmente. A gente está ouvindo o presidente Simplast de Santa Catarina, né? Destacando que no médio Vale do Itajaí,
Um consórcio de 14 municípios hoje lá está transformando em realidade uma discussão regional, né, de solução para esse problema, né? Coisa que aqui na nossa região a gente ainda não consegue fazer da forma adequada, né? Eu vi que tu ficaste interessado nesse assunto. Rodrigo, nós em Novo Hamburgo já estamos pensando nisso, estamos conversando, inclusive tu citaste a empresa, a Veiga, que é do Mauro Veiga de Novo Hamburgo, que está perfectibilizando, está acompanhando esse caso de Santa Catarina, já esteve conosco, já veio conversar conosco, eu conversei com ele essa semana ainda, falei que viria aqui, ele me mandou imagens, me mandou fotos, para que a gente consiga mostrar para as pessoas como que pode se transformar, não só o plástico, o papel, o papelão, pode tudo misturado para que a gente possa realmente fazer meio-fios, calçamentos, não precisa ser de concreto, pode ser de plástico misturado com papel, com papelão, e ele tem um projeto fantástico. A usina que ele criou, ela é capaz de ajudar nessa parte de distribuir o material para que se tenha tratamentos diferentes, destinos diferentes para cada um dos materiais. Com né? certeza, ele tem um belo projeto, um belo equipamento lá em Novo Hamburgo, o que ainda hoje nós não estamos conseguindo viabilizar é o custo financeiro disso. Então, por isso que eu falei hoje... E a questão social, né, presidente? Sim. Porque, evidentemente, a gente sabe que muita gente que hoje trabalha com catação de lixo, com a separação, pode ficar... Isso é uma das regras que eu ainda conversei com o meio ambiente essa semana. Existe uma regra nacional que os catadores devem ser mantidos, os recicladores devem ser mantidos. Nós temos aproximadamente 200 pessoas empregadas que trabalham nas nossas cooperativas em Novo Hamburgo. Essas pessoas, mesmo com a PPP, elas devem ser mantidas trabalhando e fazendo a função delas e tendo o rendimento delas. Presidente Alfredo, quando a gente fala na reciclagem, a gente precisa sempre lembrar, e foi destacado isso lá dentro, que pouco mais de 2%, no máximo, 7,5%, 8%, é o máximo que uma região, uma cidade, consegue efetivamente hoje reciclar. Então, a gente tem muitos desafios pela frente. Olha, tem muitos desafios pela frente. De um modo geral, as pessoas, quando vem uma informação, a sociedade como um todo, não tem ideia do que está correndo por trás disso. Problemas tributários, problemas de impostos em geral, problemas de logística, problema de tudo quanto é natureza que concorre para dificultar a reciclagem do plástico. Né? Então, são problemas de uma natureza muito grande. Eu queria voltar um pouquinho ao que o Gerson falou, porque eu gosto muito, quando a gente fala em educação, a gente tem sempre que passar as melhores informações, as informações mais verdadeiras possíveis para a sociedade. Passar a informação verdadeira possível significa diminuir a quantidade de reclamações, a quantidade de fake news que circulam. Então, eu começo dizendo assim, né? Sabe qual é a inflação mais alta que existe? Diga. Vou dizer qual é a inflação mais alta. A inflação mais alta que existe é a vida do plástico. Há 10, 15 anos atrás se dizia que o plástico era 50 anos na natureza. Depois passou para 100 anos. Depois para 400. Tem gente que já fala 1000 anos na natureza. Na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe, tá? Os plásticos, como a gente os conhece, existem saco plástico, polietilenos, 80, 90 anos. Então, ninguém tem condições de dizer quanto tempo é a vida útil de um plástico. Não sabe. Não sabe qual é a condição que está sendo mantida, a intempérie, não sabe disso. Não sabe nada. Quanto mais durar, por exemplo, como num cano de água, dentro de uma parede de uma residência, de um prédio, melhor. Melhor. Mas isso tudo faz parte de um conjunto de mitos e de informações que vêm sendo passadas para a sociedade, baseadas, inclusive, em falhas do nosso setor, que não se posiciona ou não se posicionava e não se manifesta adequadamente. Então, nós temos muita coisa sendo feita no setor de transformação de plástico, a cadeia produtiva do plástico do Brasil e do mundo, mas nós nos comunicamos mal. Né? Então, quando existe uma oportunidade,
como essa que está sendo dada aqui para nós, né? Nós temos por obrigação, seja na entrevista aqui, seja no fórum, a gente tem que aproveitar a oportunidade e mostrar como tem coisa positiva sendo feita. Eu não vou discorrer sobre isso agora, mas eu vou dar uma sugestão para os espectadores, que é a seguinte: entrem num site cujo nome é www.tampinhalegal.com.br. Vou repetir, www.tampinhalegal.com.br. Nesse site vocês têm uma aba lá escrita assim, escolas. Depois abram a aba, vai estar lá e-books. Nesse e-book está ali um livro chamado Paradoxo dos Plásticos, que ele está apresentado em 4 línguas: italiano, alemão, inglês, francês e português, 5 línguas, né? Esse livro, ele traz informações importantíssimas e verdadeiras sobre plásticos, por quem é cientista de plásticos, por quem já leu, analisou e discutiu mais de 400 artigos. Então eu acho fundamental a gente poder passar uma informação como essa para que as pessoas, a sociedade, venham a conhecer um pouco mais sobre plásticos. Esse livro, ele é gratuito, ele está gratuito ali no site do programa Tampinha Legal, que é uma das atividades, uma das atitudes positivas que o setor plástico brasileiro tem em relação à questão da educação. E eu aproveito para dar os parabéns ao presidente Gerson, sempre presidente, né? Que por conta da lei do município, né? Que visa a educação ambiental. Parabéns. Alfredo, eu gostaria de pegar um gancho teu aí, tu falaste do sistema tributário da reciclagem. Na gestão da minha liderança no Simplast, nós conseguimos 75% de crédito presumido de ICMS do governo do estado. Isso faz uns 3 anos aproximadamente, acho que 4 anos, eu não recordo bem. Eu estou vendo aqui na minha frente uma caixa da Plastweber aí. A Plastweber é uma empresa grande recicladora. Da nossa região ainda. Da nossa região, da cidade de Feliz. E se a gente perguntar ao Moisés, ele tem um up na empresa dele depois que o crédito presumido de ICMS foi implantado há uns 3 anos, 4, eu não recordo bem. Mas foi conseguido junto ao governo do estado na nossa gestão, e isso deu um crescimento bastante grande no setor de reciclagem. E só para complementar, é importante tu dizer isso, para que todo mundo de empresas, os seus sucessores, saibam qual a importância de um sindicato, Cláudio. Que o sindicato não é para pessoas como nós se reunir, simplesmente uma reunião para trocar ideias. Não, é para trocar ideias, mas é para conseguir muita coisa, né, para a sociedade e para o setor industrial, como o exemplo que tu citaste. O presidente Alfredo destacou o Tampinha Legal, mas ele citou lá dentro outros tantos projetos que estão acontecendo e que ajudam exatamente nessa visão da gente, tanto na hora de consumir quanto na hora de reciclar. Vamos voltar sobre isso, sobre esse assunto, na volta. E vamos falar do futuro presidente, é isso? É. Na volta do intervalo, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local, e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida.
Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Estamos de volta, programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente seguiu conversando aqui sobre a questão da sucessão no Simplast RS aqui. Mas muito especialmente que nos recebe aqui, que nos acolhe nessa tarde de sexta-feira, hoje dia 6, no 4º Fórum de Economia Circular, promovido pela Revista Plástico Sul e com a coorganização do Simplast RS. Então, belo evento, estivemos juntos lá no 2º Fórum, lá em Gramado. Estivemos juntos ano passado em Joinville, que acabou não acontecendo em Canela, onde seria, né, por conta das enchentes, daquele finalzinho de maio, ele seria 23, se eu não me engano, 22, 23 de maio, e por conta disso foi realizado depois, em agosto. Cláudio Alves esteve lá trazendo as informações, as novidades desse universo, e hoje aqui a alegria de Amanda poder entrevistar vários dos participantes que estão aqui circulando, dos painelistas, de pessoas importantes destacadas dentro desse universo, assim como esses representantes de classe aqui, que se reúnem exatamente para discutir o futuro do plástico, discutir as questões que precisam ser trabalhadas de forma educacional. E também me chamou muita atenção aquilo que já está sendo feito, presidente Alfredo, que de alguma forma muitas vezes não chega às pessoas com a pujança que poderia, né? Você acha agora a tampinha legal. Eu sou um cara que, se bobear, estou com tampinha aqui no braço, porque sempre estou com tampinha. Aonde eu passo, levo tampinha e destino para nossa PAI, que faz disso dinheiro depois, que faz isso, que transforma isso em recursos para a sua entidade, a partir exatamente da reciclagem, de uma consciência da reciclagem. Em Novo Hamburgo a gente tem isso muito forte, né, Gerson? O nosso amigo Sérgio Yost, da Revista Expansão, um cara que está sempre fazendo campanha também. Então, bacana a gente ver que tem gente muito antenada do que está rolando aqui, do que nós precisamos fazer. Mas aí tem outros tantos. Rodrigo, Gerson. É importante a gente destacar, isso já foi discutido em nossas reuniões, tem o padre lá do Santuário das Mães, né, Rodrigo? Também. Falecido agora, que eu não recordo o nome. Estou com um Mosma na cabeça, mas não é Mosma. Ele tem lá um galpão lá em cima do Santuário das Mães, onde ele recolhe tampinhas nos supermercados, no cartório, no registro de imóveis, nas instituições públicas, na prefeitura tem lá também, na Câmara de Vereadores tem. Então ele tem lá esse programa, eu acredito, eu me lembro há 20 anos disso aí, sendo falado lá. A AMO faz isso há tanto tempo. A AMO faz isso, também, exatamente. Né? Cuida dos nossos menores no tratamento oncológico. Na oncologia, né? E recolhem tampinhas, através do apoio desse padre falecido, que eu não recordo agora. Faleceu há pouco agora, não recordo o nome dele. Presidente, que outros projetos estão em andamento que o senhor pode destacar? Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: todos os projetos em andamento no Simplast RS tiveram o apoio verdadeiro do Gerson. Tá? Apoio verdadeiro do incentivo de querer participar e também o apoio financeiro. Sem apoio financeiro não teriam acontecido. Então, eu vou começar pelo Congresso Brasileiro do Plástico, que já em sua 5ª edição procura aproximar os plásticos da sociedade, trazendo informações verdadeiras, palestrantes de alto nível do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, de outros países, palestrantes nacionais de alto gabarito também, para trazer informações verdadeiras sobre os plásticos para a sociedade. E dentro de um desses congressos surgiu o programa Tampinha Legal, que eu acreditava que fosse um programa, há alguns anos atrás eu acreditava que fosse um programa, o maior programa socioambiental de caráter educativo do Rio Grande do Sul. Depois eu comecei a achar que já era do Brasil, porque nós estamos presentes em diversos estados do Brasil. Depois eu comecei a achar que era da América do Sul e hoje eu tenho certeza que é das Américas, incluindo Estados Unidos também. Então, é um programa, para você ter uma ideia, já foram mais de 1.700 toneladas de tampinhas
recolhidas por mãos voluntárias, como a sua, como a minha, como a do presidente, como a do Cláudio. Isso são aproximadamente 150 carretas. Então imagine, 150 carretas, uma atrás da outra, carregadas de tampinhas. Isso é o trabalho que o programa Tampinha Legal fez, né? E isso reverte para entidades assistenciais cadastradas ao programa, reverte... Porque é muito comum você chegar num sábado, pelo menos aqui em Porto Alegre, né? Você chega num sábado, está lá na porta do supermercado, o pessoal dizendo, compra 1 litro de leite, deixa aqui 1 quilo de feijão. Só que litro de leite ou quilo de feijão não paga conta de luz, não paga conta d'água, não paga salário de funcionário. Então, esta é a ideia, né, que, vamos dizer, permeia através do programa Tampinha Legal. E surgindo daí, criou-se o programa Copinho Legal, que é um programa primo do Tampinha Legal. Os critérios, o programa Tampinha Legal tem critérios muito bem explicitados que estão no site do programa, né? O programa Copinho Legal, que é um programa primo, irmão do Tampinha Legal, né? E que evolui de uma maneira mais lenta, mas evolui. E nós criamos recentemente, né, a Poa Plastic Run, a primeira corrida sustentável, corrida de rua sustentável do mundo. E por que isso? Vou contar para vocês agora. Porque é muito comum nas corridas, podem olhar na Maratona de Porto Alegre que vai haver agora, São Silvestre, o corredor pega o copinho d'água para se hidratar, bebe a água e joga no chão, né? Esse jogar no chão, além de ser a atitude errada, jogar no chão, vai contra tudo aquilo que o Gerson falou antes, tudo contra, né? Ele também pode provocar danos para um corredor que vem atrás, pisa mal, pisa torto, cai, se machuca. Então, a ideia era justamente o contrário. Na primeira corrida, como nessa segunda agora, houve uma voz de comando que disse: quem aqui acha que consegue coletar seus copos, colocar seus copos nos coletores que vão estar distribuídos ao longo da via da corrida? Todo mundo levantou a mão. Não teve um copo no chão. O Gerson foi corredor das 2 corridas e ele é testemunho disso. Não teve copo no chão. E a camiseta da corrida, né, eu tenho uma, não tenho aqui, mas né, ela, nas costas, ela tinha uma frase que era o mote da corrida. E a frase era a seguinte: eu corro pelo exemplo. Então nós temos que correr, nós temos como sociedade, nós temos como dirigentes sindicais que dar o exemplo. E é isso que a gente faz, dar o exemplo para que a gente encaminhe adequadamente dentro de tudo que o Gerson falou. Então essa é a ideia. Nós temos muitos projetos em andamento e outros que vão surgir também. Cláudio, um dos pontos que foi destacado é o aumento, e a necessidade, inclusive, de aumentar em algum grau aquele plástico não reciclado, né, descartável. E aí se usou como exemplo, inclusive, o que aconteceu no ano passado, quando chegava muita água durante as enchentes como doação, mas não se tinha copo. E aí o que foi feito pela Biplast é exatamente isso, a doação de copos, pela necessidade de atender essas pessoas. Quer dizer, de novo o plástico mostrando que é vida e que é necessário, né? Olha, eu vou ser ousado no que eu vou falar agora. Na atualidade, sem plástico não há vida, pelo menos não há vida de qualidade. Foi citado pelo Gerson, pelo Alfredo, o plástico traz água potável na nossa casa, ele leva o nosso dejeto para tratamento, ele nos traz uma qualidade de vida, de locomoção, enfim. Embalagens. Só vou dar uma pincelada do nosso espaço Somos o Amanhã, inaugurado agora semana passada, porque ele encaixa com a questão ambiental na veia. O espaço Somos o Amanhã foi um espaço criado ali na nossa sede, em Caxias do Sul, 110 metros de área projetada para uma experiência multissensorial, onde o visitante está focado em jovens, crianças a partir de 7 anos, mas pode ir os cabelo branco, quem não tem cabelo também pode ir lá visitar, mediante agendamento. Isso é contigo. Que é bonito. Pro lado, sempre pro lado, né? Nós estávamos com uma expectativa de receber 2.500 pessoas até o final do ano. Ele foi inaugurado na quinta-feira, dia 28. Na segunda-feira nós já tínhamos 500 pessoas agendadas para visita.
Esse espaço, ele conta toda a história do plástico, desde meados do século XVIII, as atuais resinas, as commodities, plásticos de engenharia, plásticos de alto desempenho, passa para um segundo ato, onde falamos de equipamentos de transformação, né? Como é que aquelas bolinhas se transformam nos produtos do dia a dia, né? Então ali a gente fala dos principais equipamentos de transformação, passando por exposição de peças variadas, e aí tu encontra desde equipamento hospitalar até embalagem, até garrafinha, sacola. E o último ato é a economia circular, e lá estão os óculos de realidade virtual. E é ali que eu queria chegar. O óculos de realidade virtual, pena que o óculos ainda não traz o cheiro. Mas lá naquele momento, o visitante ele entra num aterro sanitário. Quem aqui já visitou um aterro sanitário? Então, nós temos aqui na região aqui de Novo Hamburgo, eu não estou bem sabendo qual que é a cidade, e eu já visitei, é um aterro sanitário de alto nível. Novo Hamburgo não tem aterro sanitário, Cláudio. Estância Velha? Estância Velha não é aterro sanitário, é uma usina de reciclagem. Usina de reciclagem. Ah, tá. Isso. São Leopoldo. E nós temos uma de alto padrão aqui, e nós temos uma em Caxias do Sul. A realidade ela é a mesma. Isso dá para ver no vídeo de realidade virtual. Vocês imaginem um dia com serração fechada, mas aquela serração ela é uma névoa azeda, com cheiro azedo, com mosca. Essa é a realidade dos heróis que trabalham numa usina de reciclagem de lixo. Por quê? Educação. Enquanto que eu não tiver a responsabilidade de descartar o meu plástico, a minha embalagem, de uma forma minimamente higienizada, nós estamos humilhando, menosprezando o trabalho desse pessoal lá. 60% do lixo reciclável, do plástico reciclável, não é realidade da nossa região, é a realidade do Brasil. 60% do plástico reciclável ele vai para aterro sanitário, porque ele chega contaminado. Pô, gente, nós temos a condição, hoje, nós temos equipamento que um potinho de iogurte, nós temos a tecnologia, equipamento para fazer ele voltar a virar um potinho de iogurte depois que ele foi utilizado. Só que ele tem que ser bem tratado, o plástico é maltratado. Ele tem que ser bem tratado. Lá na hora do descarte, está lavando a louça na pia, passa uma aguinha dentro, passa um dedinho. Não é desperdício de água, é aquela água final que está na pia. Dessa forma, o material, a embalagem, né, a embalagem geral, dessa forma o material vai com uma qualidade melhor de ser reciclado. Porque se tu manda, pegando o exemplo do pote de iogurte, se tu manda um potinho de iogurte não higienizado, com um restinho ali dentro, aquilo ali vai contaminar, sabe-se lá que quantidade enorme de material se ele entrar para reciclagem. Ele vai acabar inviabilizando talvez 1 tonelada de material. Então, é esse o detalhe. Por que a gente frisa tanto em educação com jovens, crianças, adultos também, mas depois de grande o pepino a gente não endireita mais, né? Mas as crianças é fundamental, se a gente quer um mundo saudável para o amanhã, para os nossos netos, não tem jeito, a gente tem que levar para lá. Isso só funciona, a população ela está carente de informação. A população é que nem filhotinho de pardal no ninho. Já viram o filhotinho de pardal no ninho? Está ali de boquinha aberta esperando a informação vir. Nós, do meio, temos a expertise, a gente sabe como fazer essa transformação. A gente precisa o poder público fechando ela. A partir desse momento, a gente vai comemorar outras vitórias. Uma reciclagem mais eficiente, o material que ele vai retornar a ser nobre. Por que o plástico ele é maltratado? Porque o plástico é fantástico, ele é barato. O plástico é barato, é o material que gasta menos energia na hora de reciclar. E também na hora de produzir. E por ser barato, tu nunca viu um cartão de crédito na praia.
Viu alguma vez? É isso aí. Não. É isso aí. Então, Boa. é isso que a gente tem que entender. Nós temos que ter do nosso Entendimento. as nossas leis têm que vir a beneficiar quem está querendo promover a reciclagem. A gente tem que ter isenção de algum tipo de imposto. Nós precisamos encontrar ali, porque como ele é barato, olha, eu vou dar um exemplo para ti aqui, ó. Eu utilizo um material lá na minha empresa que o quilo do material reciclado é mais caro do que o quilo do material virgem. Aonde que isso pode? Acontece no mundo do plástico. Então, a briga que a gente tem que fazer, viu, presidente, é esse foco. É isso aí que a gente tem que trabalhar. Onde é que pode o material reciclado ter um custo superior ao material virgem? E ainda o preconceito em torno de isso aqui já E foi aí do usado. preconceito. É de plástico, o plástico não serve. Você É falou mentira. agora ali, Mercedes-Benz, eu acho que foi o caso usado, né? Está preparando um caminhão com motor reciclado. Aí você tem aquele preconceito, mas isso não pode ser bom. Tão bom quanto, Olha só. porque é novo. Para os ouvintes de casa, olha aqui, ó. Existem plásticos de alto desempenho hoje que se tu pegar um corpo de prova de aço, um corpo de prova de determinado material de alto desempenho, botar os dois em fricção, tu desgasta o aço e o plástico fica intacto. Então, nós temos tudo na mão para reverter esse jogo. Quanto à resistência ao impacto, também. O plástico tem plásticos de alto impacto que tem uma resistência muito maior que o aço. Qualquer aço. O grafeno agora que veio para somar a isso, né? Então, não é só moda. A gente utiliza grafeno, o grafeno te permite fazer a mesma peça com, às vezes, metade da espessura. E maior durabilidade. Com mais resistência. Maior resistência. E nem sempre é um custo maior, entendeu? A sua empresa já usa o grafeno, por exemplo? Eu uso grafeno para algumas peças. Caxias do Sul é uma vanguarda, né? No estudo da utilização do grafeno. A gente tem a UX ali do lado, A né? UX faz esse trabalho maravilhosamente. Bem. Aliás, já deu palestra em Novo Hamburgo na CI. O ex-presidente Jair Bolsonaro não esteve lá numa inauguração do grafeno lá na UX? Sim, esteve lá. Se eu não me engano foi há uns 3 anos, 4 anos, não recordo. Foi lá. Exatamente. E na tinta e vários outros elementos. Né? Aonde tu adicionar o grafeno, ele vai turbinar as características originais do material. Né? Inclusive no material reciclado. Tu pode pegar vou dar um exemplo aqui, um polietileno de baixa, né? A sacolinha, vamos pegar um polietileno de baixa e vamos imaginar que a gente consiga aditivar ele com uma mínima quantidade de grafeno. Quando nós vamos turbinar esse material, ele vai ficar mais resistente que o virgem. Mas hoje nós também temos bactérias que acabam ajudando nessa decomposição, por exemplo. E o grafeno ele dificulta romper a embalagem, ele fica mais resistente. Evidentemente que há muito que ser dito. A oportunidade que a gente tem aqui é um programa muito breve, muito rápido para a gente poder discutir a abrangência disso. Mas reiteramos o convite para que a gente possa estar mais vezes juntos, presidente, para a gente poder falar mais sobre esses assuntos. Eu gosto sempre de salientar que Novo Hamburgo tinha campanha de separação de produtos, de lixo, né? Em 1988, um separildo, um personagem, inclusive. E a gente aprendia isso na escola, separe, né? E as cores e tal. E se perde isso no meio dessa caminhada, né, Gerson? Exatamente. Hoje, tantos anos depois, isso agora é uma verdade. Quando lá atrás já se anunciava isso, já se preconizava. O que não é lembrado todos os dias, a gente esquece. Precisa martelar, defender e fazer acontecer. A gente, já falei. Não, a gente tem que falar diariamente, a gente tem que cobrar diariamente para que as pessoas relembrem. A gente já pode ter aprendido, sempre é importante fazer um novo curso, fazer uma nova palestra, ouvir uma palestra. A importância do fórum que é de hoje, isso aqui nós estamos cansados de saber, mas temos que relembrar, senão cai no esquecimento. Eu tive um chefe, já está quase terminando, tive um chefe que me ensinou uma coisa uma vez que para mim foi muito importante, vale até hoje, com as suas particularidades. Ele dizia o seguinte: tudo na vida é um caderninho de débito e crédito. Você tem que abrir e mostrar para as pessoas, porque as pessoas esquecem. Exatamente. Não é verdade? Exatamente, perfeito. Mas o que vocês conversaram hoje, vocês estão falando esses 2 dias, muito disso não é só para dentro. Já é conteúdo que pode ser levado para fora. Que eu, como leigo dentro do assunto, compreendo e acho plausível que a gente discuta isso em sociedade. Então, mas eu quero saber uma coisa: o que tu ouviste hoje
te sensibilizou? Sem Foi uma dúvida. coisa positiva? Sem dúvida. Então tá. E o Gerson sabe o quanto a gente é crítico, que a gente quer um mundo melhor, evidentemente. Todos vocês sonham com um mundo melhor. E aí é possível a gente entender como isso pode acontecer com o uso do plástico. Mas né? aí é o seguinte, exatamente, mas aí tem uma outra coisa. Muita gente fala erroneamente, que diz assim, que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos? Essa frase ela está equivocada. É que filhos nós vamos deixar para o planeta, porque nós temos que dar educação. Se não der educação, nós não vamos a lugar nenhum. Eu acho E aí que plástico é saúde e a qualidade de vida, conforme foi mostrado em vários momentos. Proteção, hoje, né? transporte, saúde e qualidade de vida. qualidade de vida se mede pela quantidade de utilização de plástico. Isso é um dado real IDH, científico. IDH. O IDH pela quantidade de plástico que se utiliza. Que o plástico é vida. O plástico te dá produtos com durabilidade, com eficiência. Eu gostaria de lembrar um fato de Novo Hamburgo. O licenciamento ambiental de Novo Hamburgo coloca claramente, sabe que todas as empresas têm que ter licenciamento ambiental. Claramente constam regras no licenciamento ambiental de Novo Hamburgo que precisa ter comprovado o descarte de todos os recicláveis que tu usa dentro da tua empresa. Plástico, papel, papelão, Serragem de madeira. panos de estopa, óleo usado hidráulico, aonde vai e tu tem que comprovar isso anualmente junto à Secretaria do Meio Ambiente do município, quanto foi consumido, aonde foi utilizado e para onde foi destinado. Aliás, tu lembraste bem no meio da palestra, da tua fala, da tua isenção, a necessidade que a gente tem de cuidar não só daquele descarte sólido, também do descarte líquido. Líquido, exatamente. Às vezes ele é muito mais preocupante, inclusive. O nosso Rio dos Sinos tem Tá aí, né? enorme sujeira, a gente sabe disso, porque as estações de tratamento dos municípios, que vêm de todas as cidades, poderia citar antes de chegar em Novo Hamburgo, e depois que passa por Novo Hamburgo, continua. Não temos estações de tratamento para o esgoto cloacal, mas estamos melhorando, a legislação está aí e precisamos cumprir brevemente isso. Muito bem. O Cláudio Meneghel, preparando então sucessão, é isso? Simplas, Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Eles que estão dizendo, né? Mas é Eles isso, que né? estão dizendo. A modéstia impede que ele diga. Parabéns, Cláudio. Quando é a eleição, Cláudio? Agora no próximo dia 27 e... Chapa única. Chapa única. Não teremos novas inscrições. Mas tem todo um rito que tem que ser seguido e até o último dia a gente respeita a atual presidência, Orlando Marinho. Muito bem. Desde já, parabéns, então. Obrigado. Respeitando o atual presidente, aqui do nosso lado, né? Cláudio, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui e por tu participares conosco nesse momento aqui. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer. Presidente Alfredo Schmidt, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Estar aqui. Uma satisfação receber vocês aqui no 4º Fórum de Economia Circular. Muito bem. Ex-presidente do Simplast, né? Um empresário industrial da nossa cidade, da área do plástico, evidentemente, né? E uma honra, nosso vice-prefeito de Novo Hamburgo. Obrigado, Gerson. Eu que agradeço a audiência e pode contar sempre com a gente, Rodrigo, para a gente esclarecer, melhorar, e a gente trabalha sempre para uma melhor comunicação para a nossa cidade e melhoria para todos os hamburguenses e para todos os gaúchos, porque nós estamos falando de Porto Alegre aqui, né? Exatamente. Muito bem. 4º Fórum de Economia Circular. Construir um futuro sustentável depende de iniciativas imediatas. A gente pode discutir um pouco disso agora com esses convidados especiais, mas foi o que a gente viu nos últimos 2 dias aqui no Teatro da Unicinos, em Porto Alegre, um belo espaço, painéis e assuntos riquíssimos que puderam nos apoiar nessa visão que a gente precisa ter de um mundo diferente. A gente está junto aqui, agradecendo essa bancada maravilhosa. Aqui na técnica com a gente o Bruno, o Maurício, a Amanda, mas sobretudo o carinho da tua audiência. Eu volto na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas com vocês, ao vivo. Até lá!